Boa noite, meus queridos irmãos. Aqui quem vos fala é Sônia Lima, trabalhadora do Centro Espírita Casa de Amor, que fica na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá, no coração da Amazônia, extremo norte do Brasil. Nós hoje temos um encontro para falarmos sobre a saúde do corpo e a saúde espiritual. Em pleno tempo de pandemias, vamos falar um pouquinho de saúde. Quão é importante a saúde do corpo para o espírito reencarnante? Ora, se o corpo é o templo do espírito, esse templo do espírito precisa estar, fazendo uma analogia aos templos terrenos, no mínimo limpinho, cheirosinho, saudável, um templo onde o espírito possa desenvolver suas atividades com todo o recurso que a natureza física lhe dê. Quando a gente nasce, a gente está exposto a muitas intempéries neste planeta, não só do espírito, mas principalmente do corpo físico. São as doenças contagiosas, são processos alérgicos, são uma série de fatores que colocam em risco a nossa saúde. Por isso, o cuidado quando os bebês nascem com os pediatras, orientando hoje em dia os pais a não darem mais aquele mingau, para cuidar da alimentação das crianças, para que elas possam, desde cedo, desenvolver uma saúde muito equilibrada. E no contexto, quando a gente fala saúde, a gente fala da saúde do corpo físico, mas também dentro do corpo físico são administradas a saúde emocional, a saúde mental, né? Com o corpo físico, nós temos que nos preocuparmos com a alimentação, com a higiene, com o exercício físico diário. As pesquisas voltadas para esse tema são inúmeras, né? Devemos evitar gordura, nós devemos evitar o excesso do álcool, o excesso das drogas psicoativas. Aliás, as drogas psicoativas você não tem nem que chegar perto. Enfim, ora veja você, quando você vai reencarnar no planeta Terra, lá no Ministério do Planejamento é feito todo um estudo por uma equipe espiritual designada para esse fim. E nesse estudo vai se elaborar a constituição do seu corpo físico, vai se identificar o DNA que você vai herdar dos pais biológicos, as características, cor dos olhos, cabelo, a cor da pele, enfim. Este corpo é analisado, é estudado, é perfeitamente delineado para atender à sua necessidade para aquela reencarnação. E isso é um presente de Deus para todos nós que nos encontramos reencarnados, né? Poxa, olha, vejam vocês. Eu, por exemplo, né, nasci aqui no Amapá, no meio do mundo, onde a incidência dos raios solares são bastante intensas, mas Deus, que é muito misericordioso comigo, muito bondoso, senão eu vou dar uma força para ela. Vou botar um pouquinho, mas um pouquinho de melanina. Para proteger a pele dela e tal. Ela precisa passar por essa reencarnação com uma cor mais intensa e tal. Vai puxar para o seu pai,
biológico, pois ele tem um pouquinho mais de melanina que a mãe. Tudo isso está lá no meu planejamento, não tenham dúvida. Gostei muito, nossa, perfeito, atende toda a minha necessidade enquanto espírito. Porém, meus irmãos, essa bondade divina, esse amor paternal que nos concede um corpo físico para que o nosso espírito evolua, não deixa passar despercebido quando você não acolhe esse corpo com o devido amor, com o devido cuidado, com o devido carinho. Porque uma das formas da gente agradecer a Deus por essa reencarnação é o cuidado com o corpo físico. Estou me alimentando corretamente? Estou fazendo atividade física? O que eu preciso para manter a minha saúde física em dias? Ora, vejam vocês em tempo de Covid. Quem tem diabetes, o dano causado pela doença é maior. Quem não se alimenta direito, consequentemente, tem um sistema imunológico mais baixo e a intensidade da doença, de qualquer uma doença, independente da Covid-19, nós temos aí várias doenças que, se a gente não tiver com o sistema imunológico em dia, a doença faz um estrago e algumas vezes ela até nos leva ao desencarne, né? O que dizer das pessoas que abusam do fumo, que acabam desenvolvendo um câncer de pulmão, né? Acaba desenvolvendo efezemas pulmonares e desencarna por isso? De uma forma precipitada, e é aquilo que a gente chama de um suicídio lento, você vai se matando aos pouquinhos. Após o desencarne, certamente, você vai sentir a consequência desse ato impensado. Hoje, ninguém pode mais dizer, poxa vida, eu não sabia que fumar faz mal. Ai, poxa vida, eu não sabia que o excesso do álcool faz mal. Caramba, eu não sabia disso, eu não sabia daquilo. Não cabe mais, né? Até porque a gente vive numa era, num momento de uma extrema quantidade de informação sobre todos os assuntos que nos chegam todos os dias. Através do WhatsApp, através das mídias sociais, através da internet. Essa comunicação com o mundo ficou muito mais acessível e nos dá acessibilidade a essas informações de forma técnica e científica. Eu não posso fumar porque faz mal para a minha saúde. Olha, se faz mal para a minha saúde. Eu amo o corpo que Deus me deu. Poxa, Deus foi tão bacana comigo. Tinha uma fila de reencarnação imensa. Eu estava com a senha. Ele falou, não, Sônia, vou te dar um corpo que vai dar para você concluir essa fase que você precisa do seu espírito. A Sônia vem para cá, para a escola chamada Terra, e aí ela começa, né? Eu vou fumar um pouquinho, fumar é tão charmoso. E aí não consegue mais parar. Aí eu vou tomar uma bebidinha aqui, um dia um pouquinho aqui, não só final de semana, e vou bebendo, vou bebendo. Eu vou, de uma forma egoísta e ingrata, destruindo o templo do meu espírito. Gente, é muita ingratidão com a bondade de Deus a gente se autodestruir. É uma ingratidão imensa, sabe? E a gente precisa muito buscar informações de todos os sentidos quando a gente conhece em nós qual a fraqueza do nosso corpo. A fraqueza do meu corpo, colesterol, gordura em excesso, eu tenho que evitar a gordura. Não, o meu corpo está propenso a desenvolver a diabetes. Poxa, uma doença sem cura, é controlável.
mais ela vai minando os teus órgãos vitais. Só porque eu adoro doce. Não sei viver sem doce, sabe? Você sabe viver sem doce. E se não sabe, que tal tentar aprender? Nunca é tarde para aprendermos, não é? Bem, eu preciso fazer mais caminhada. Preciso ativar meu sistema circulatório. Ele é muito pesado, muito fechado. Meu coração trabalha, bate pesado porque eu não consigo trabalhar a circulação. Doutor, o que eu preciso fazer? Preciso caminhar. Bem, dentro das minhas atividades diárias, eu preciso tirar 1 hora, meia hora, mas eu preciso caminhar. Eu preciso tratar do meu tempo com muito amor. É a minha casa, é a casa do meu espírito. E eu preciso amá-lo. Eu preciso viver em gratidão com Deus. E para isso, eu preciso cuidar com muito amor desse presente perfeito que Deus me entregou. Então, a saúde do corpo, ela é extremamente importante para que nós passemos pelo planejamento reencarnatório que nós nos propusemos, que nós aceitamos, nós concordamos antes de estarmos aqui, sem que eu faça a antecipação do meu retorno para a pátria espiritual. Porque caso isso aconteça, será um retorno doloroso. Eu chego de volta um pouquinho mais endividada. Aí eu vou ter que fazer esse resgate que não será fácil, né? Os resgates que não são fáceis. No filme Nosso Lar, a gente vê muito isso, né, de André Luiz. André Luiz abusou um pouquinho de algumas coisas. E quando ele chegou no umbral, que os irmãos que lá estavam o chamavam de suicida, ele não entendia. Ele falava, suicida, mas eu não morri. Pai, eu não me matei. Eu morri de uma doença. Será que eles não sabem disso? Foi de uma doença. Doença essa que surgiu por conta da falta de cuidados, da falta de observância nos excessos, né? Eu, sendo médico, como André Luiz foi, eu tenho obrigação de saber que, assim, obrigação de saber mais que os outros, porque detenho o conhecimento técnico da matéria, que os excessos me causam mal. Mas ainda assim, André Luiz se entregava aos excessos, por não saber ou por ainda estar numa fase de aprendizado que todos nós já passamos e ainda passaremos, não é? Mas antecipou a sua vida na Terra. Passou algum tempinho lá no umbral, né? Passeando por lá, aprendendo, trabalhando o seu arrependimento interior. Então, meus irmãos, a saúde do corpo, ela é importantíssima para a saúde do espírito, né? E o que a gente pode dizer da saúde mental, da saúde emocional? Algumas doenças emocionais nos levam ao excesso e automaticamente à destruição gradativa do corpo físico. Por exemplo, eu tenho compulsividade. É uma doença psicossomática. Eu só me levanto da mesa depois que eu comer toda a maniçoba e o arroz que está lá. Maniçoba, gente, é uma comida aqui da região norte, né? Uma comida pesada, deliciosa para quem não conhece, mas a gente pode usar como exemplo também uma maniçoba, que é uma comida conhecida no mundo todo. Eu tenho compulsividade por comida, né? E aquela feijoada maravilhosa estava na mesa, enquanto eu não comi toda a feijoada, eu não parei. Uai, gente, isso não é normal.
E aí entra aquela questão do autoconhecimento. Gente, mas não é normal. Eu gosto muito de feijoada, mas eu precisava comer toda aquela panela? Não precisava. Algo está errado em mim. Muito bem, eu preciso de ajuda. E eu preciso de ajuda de um profissional. Eu vou no médico, no endocrinologista. Será que eu estou com algum hormônio que está assim aumentando o meu apetite? Será que isso é só com a feijoada? Não, isso é feijoada com arroz, com feijão, tudo, bife, batata frita, hambúrguer, eu não consigo parar, eu só consigo parar um hambúrguer depois do décimo. Isso não é normal. Você não está bem, precisa de ajuda. E esse excesso que é provocado pela compulsividade, que é uma doença psicossomática, precisa ser tratado. Porque certamente vai levar você a um desencarne precoce. Né? Então, a compulsividade, ela é um excesso. E se ela é um excesso, ela faz mal. E se ela faz mal, ela precisa ser eliminada do meu histórico. Bem, como eu curo compulsividade? O que é a compulsividade? Eu preciso procurar um profissional especialista nessa área. Né? Eu posso ir num terapeuta, num psicólogo, num psiquiatra, preciso achar o fundo disso e tratar. Porque quando você descobre o que você tem e que você percebe que você precisa tratar isso, eu vou tratar isso aqui, eu vou tratar. A bondade divina te encaminha os meios necessários de você cuidar disso. Ninguém é perfeito. No dia a dia a gente pode desenvolver doenças psicossomáticas, isso é muito comum nos dias atuais, de muita cobrança, de muita intensidade em todos os sentidos. Não é? A depressão, a compulsividade por compra, a compulsividade por sexo, a compulsividade por comida. Isso é um estudo, é uma doença psicossomática, precisa de ajuda. Né? Eu tenho dependência do álcool. Meu Deus, isso é uma doença. Hoje em dia, sabemos que é uma doença séria e que ela tem cura. Olha que maravilha, eu posso tratar. Basta eu buscar ajuda. Bem, eu começo nos alcoólicos anônimos, depois eu vou buscar ajuda com o médico. Mas eu preciso me autoconhecer, saber qual a limitação do meu corpo, saber aonde o meu corpo está precisando de uma ajuda, de um auxílio e buscar. Buscar porque quando a gente assume as nossas fragilidades físicas, quando a gente assume as nossas dificuldades emocionais e sai em busca de solucioná-las, é uma forma de agradecer a Deus a oportunidade dada. E que se depende de nós que esse espírito eu, Sônia, cresça, só depende mesmo de mim, não tem por que não buscar, né? Às vezes a gente sente algumas amarras que nos impedem, aí a gente vai lá para aquele recurso chamado prece. Faz uma prece sentida, com o coração, pedindo para Deus te ajudar nessa dificuldade. Eu estou, Senhor, com essa dificuldade de me libertar dessa doença grave que é a depressão. Me ajuda, me dá uma luz. Peça ajuda a Deus e busque ajuda profissional. Psiquiatra, um psicólogo, mas você precisa buscar. Porque a depressão pode te levar ao desencarne precoce. Né?
E aí a saúde emocional, como a saúde física, ela interfere muito mais do que a gente imagina no sucesso da reencarnação de um espírito. Como interfere? Na vida, no mundo material, a gente tem inúmeras situações que podem nos levar ao excesso, né? E depende muito da nossa disciplina, da nossa fé, para que a gente não alcance esse excesso. E não alcançando, a gente tenha uma vida salutar, somente lutando contra os nossos defeitos, contra os nossos vícios, mas jamais ultrapassando o limite do corpo. E jamais dando causa à falência desse corpo. Para que nós não contribuamos diretamente para o nosso retorno à pátria espiritual de maneira muito precoce. O suicídio lento, que é a consequência desse abuso e desse excesso ao corpo físico, é punível, meus irmãos. O suicídio, de todas as formas, é punível, mas o suicídio lento, aquele que você vai aos poucos matando o seu corpo físico, é uma situação muito dolorosa, porque você chega ao mundo espiritual tão comprometido, tão sofrido, tendo que resgatar o tempo perdido, e às vezes já acreditando débitos para a próxima reencarnação, né? Já acreditando débito para resgatar no próximo tempo sagrado do seu espírito, numa próxima reencarnação. Tu já nasce devendo, cara. Tu já nasce devendo. Aí tu vem para cá para resolver as pendengas, pagar uma boa parte dos teus débitos. Cara, tu volta para lá ainda devendo mais. Essa conta não tá batendo, não é? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. As nossas profissões, algumas delas exigem do corpo físico da gente um pouco mais. Mas a gente não pode esquecer da alimentação. Alimentação diária, saudável, correta. Se eu pudesse, eu merendava assim uma coxinha de camarão rosa. Nossa, uma delícia. Não tenho mais idade para isso. Aí eu vou no melão, numa maçã, para tentar conter. Que o mundo está cheio de delícias. Nossa, o mundo está cheio de delícias. Como eu não posso ir ainda, não posso chegar lá com uma conta muito alta para pagar, porque meus créditos são pouquíssimos, eu tenho que tentar conter a coisa, né? Estou trabalhando demais, meu Deus, eu preciso parar. Eu preciso ir para um banho de rio, eu preciso ir para uma praia, eu preciso caminhar, eu preciso relaxar para arejar minha mente. Que também eu não posso deixar ela desandar, né? Então, meus irmãos, a necessidade do cuidado com o corpo físico é extremo. A gente tem que ter muito cuidado. Cuidar com muito amor desse templo do Espírito. Porque é esse templo sagrado que Deus nos deu, é que nos coloca a possibilidade de nós avançarmos. De nós avançarmos rumo ao crescimento espiritual. De nos tornarmos pessoas melhores. E agora eu convido a vocês, meus irmãos, depois dessa conversa salutar, a nós conversarmos com o nosso Pai Criador, né? Vamos fechar os nossos olhos,
agradecendo ao Pai de bondade e misericórdia pelas bênçãos da saúde física, pelas bênçãos do corpo físico e principalmente, Senhor, por todo o esclarecimento que nós temos acesso nesse planeta. Queremos te agradecer, Pai, e te pedir, dai-nos sabedoria para que possamos vencer as nossas dificuldades e retornarmos à pátria espiritual com a bagagem rica de virtudes, com a bagagem rica de amor, de paz, de fraternidade, com uma imensa gratidão por toda a sua bondade para conosco. Que a luz dessa prece alcance todos os lares, que Jesus derrame sobre todos nós as bênçãos do amor e da paz. Que assim seja. Muito obrigada.